Boa noite, queridos. Graça e paz, shalom. Olha, para nós é um privilégio tremendo estar aqui com os irmãos. Nós ficamos muito felizes pelo convite, principalmente por estar juntos, né? Aqui com a igreja tão preciosa. Pastor Abel, já conhece já há algum tempo, conhecemos a família e já tivemos aqui, né, nessa igreja há anos atrás, né? Eu estive aqui e está tudo cada vez mais lindo, né? E talvez a próxima vez que eu aparecer aqui já não vai ser mais aqui, né? Amém? Já vai ser na sede nova. Então, isso é mover de Deus. Deus agindo, Deus operando, trazendo vida, trazendo crescimento à igreja dele. Meu nome é Sérgio, sou casado então com a mulher mais linda desse mundo, a Ana Paula, né? Eu conheci a Ana Paula quando ela tinha 14 aninhos. E nós temos uma filha, a nossa filhinha mais velha vai fazer 32 anos no mês que vem, no outro ano, né? No outro mês, novembro. Nossa filha mais velha faz 32 anos. O nosso filho mais novo fez 15 há 2 semanas atrás, dia 13. E somos avós do Azaf, que vai fazer 6 aninhos, e da Louise, que vai fazer 2 já. Meu Deus, fez 1 ano agora em junho. A coisa está passando muito rápido, né? E talvez eu tenho certeza que aí tem várias mulheres tentando fazer conta, né? A vovó ali, dois netinhos lindos, né? E a mocinha tão jovem, né? Nós começamos muito cedo, né? Foi uma história de restauração em Jesus. Nós não tínhamos Jesus no começo e a história é longa. Então eu não vou nem aqui porque aqui o tema é outro, mas eu posso dizer para vocês, Jesus é lindo demais e Ele faz milagres. Nós somos milagres vivos de Deus e é um prazer estar nessa conferência exatidão, viver com exatidão aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. E é nessa ideia, nesse pensamento que eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Paulo nos ensina algo que vai diretamente nesse objetivo. Esse é o ano da exatidão, essa conferência exatidão, e eu creio que todos nós queremos acertar, sim ou não? Amém? Vamos ler então Filipenses 3, de 12 em diante, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, faça a sua oração pedindo a Deus clareza, iluminação no entendimento, para que por meio do Espírito Santo, você possa compreender exatamente aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, que essas orações subam como incenso suave, e nós temos a certeza que elas já estão sendo respondidas agora. E nos próximos minutos, essas palavras que acabamos de ler, elas virão com uma rema, com um significado específico a cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Paulo, ele sabia que estava vivendo os planos de Deus, e aqui nós aprendemos com ele, que para vivermos com exatidão aquilo que Deus tem, nós precisamos aqui extrair alguns princípios, que eu quero trabalhar isso com você nessa noite. Tem segredos maravilhosos aqui nessa palavra de Paulo.
Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, quem é que faz exercício físico? Quem é que corre? Tem alguém que corre aqui? Já correu corrida 5 km, 7, 8? Tem alguém que corre? Olha só que legal. Quem aqui pratica algum esporte? Ótimo, muito bom. Quem aqui está estudando? O que a gente faz? Quando nós temos um objetivo, nós olhamos para o esforço que estamos fazendo ou olhamos para aonde nós queremos chegar? Para pensar aí. Eu vou fazer algumas provocações de vez em quando. Em tudo que nós fazemos, se é costurar, se é fazer um projeto, vocês têm agora, vocês viram a imagem, o filme da nova sede. Isso está no campo ainda invisível. Isso não existe, mas já está no teu consciente, porque vocês viram um filme, tem uma imagem, então você já está projetando aonde vocês querem chegar como igreja, sim ou não? A gente passou lá agora, está só um galpão ainda, está com terra no chão, não está daquele jeito, mas todo mundo aqui já sabe onde quer chegar, amém? Então, para tudo na vida, seja no estudo, seja no esporte, seja no trabalho, na vida acadêmica, na sua empresa, você observa o resultado final, a recompensa, o prêmio. Por isso aqui que Paulo fala, busca o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. É a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui, visualizar sempre o prêmio. Para nós caminharmos com exatidão nos planos de Deus, você precisa sempre estar focado com os olhos no prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma mentalidade de eternidade. Olhar para a eternidade. Eu vou pedir para você fazer aquilo que todo mundo ama fazer quando o pastor pede. Dá uma olhadinha para a pessoa do lado e fala assim: oi, você é um ET. Vamos dar descontraída. Por que ET? Você é um extraterrestre. Você sabia disso? Porque você não é desse mundo. Você é do reino dos céus. Você que aceitou Jesus, você que já tem Jesus na sua vida, você que entende que saiu de criação, de criatura, para ser filho, filha de Deus, você então passa a ser filho desse Pai Celestial, e você já não é mais desse mundo. Você está aqui, caminhando nessa terra com uma missão. E eu sei que você quer caminhar durante o tempo que Deus tem para você aqui, vivendo com excelência, com exatidão, essa missão. Sim ou não? Ok? Então, nós nunca devemos ou podemos perder a visão do prêmio, onde nós queremos chegar, de quem nós somos, e essa visão de vida eterna, essa visão de céu, essa perspectiva de eternidade, essa lente de olhar as coisas com a ótica do céu, só vem ao coração do ser humano através de Jesus. Então, se você está andando afastado, está meia boca, eu te aconselho a entregar sua vida para Jesus por completo, porque somente com Ele que nós vivemos com exatidão a caminhada nesse prêmio. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu estou lá correndo, eu ontem fiz, acho que foi 3 quilômetros, e eu tinha lá 8 exercícios para fazer na academia, e o intercalo de 2 em 2. Então, eu tinha um alvo para alcançar. Por quê? Porque eu quero chegar num resultado, quero manter o meu peso, eu quero manter meu condicionamento, né? Quero jogar meu futebolzinho de vez em quando. Hoje só dá para jogar com veterano, não dá mais para jogar com jovens, porque não tem mais aquela pegada. Mas quero me manter bem, então eu tenho um alvo para alcançar. E é o segundo ponto que Paulo nos ensina aqui. Paulo fala, ali no versículo 12, que ele prossegue para alcançar esse alvo. No 14, no último que nós lemos, ele fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Então, quando a gente pretende chegar em algum objetivo final, nós temos alvos a serem alcançados, sim ou não?
Eu tenho um objetivo final de construir lá a sede, então vocês têm alvos para alcançar. São etapas até chegar no final. Nós, na nossa vida, fundamentados no prêmio do chamado celestial, entendendo que nós temos uma missão específica para vivermos aqui nessa terra, nós temos etapas. Quem aqui, estou vendo aqui uns pais com um bebezinho, é o primeiro filho de vocês aí? É o primeiro? Você imagina ela, eu vi os filhos do Abel aqui, meu Deus, faz anos que eu não tinha visto, eles eram pequenininhos, quando eu olhei para os dois, eu falei, Jesus, estou ficando velho. Uma moçona linda, um rapazão bonitão, eu falei, Jesus, era pequenininho. Quando a gente estava lá em Rio dos Cedros, gente, misericórdia da minha vida, né? São etapas diferentes, né? Daqui vai já orando, menino, vai orando pela futura esposa, campeão. Parece que demora, mas é rapidinho. O Abel já está assim já, né? Então, nós temos etapas nas nossas vidas. Como pais, vocês estão vivendo agora como pais de um bebê. Virão outras etapas. Vai chegar a segunda infância, a pré-adolescência. Nós como profissionais, com as suas empresas, ou na sua profissão, na sua função, como marido, como esposa, nós temos alvos a serem alcançados. E nós devemos prosseguir nos alvos com olhar no prêmio na eternidade. Essa é uma construção, é um processo que nos ajuda a caminhar com exatidão nos planos de Deus. Então, 2 pontos. Foco no prêmio final, mentalidade de eternidade. Segundo, prosseguir para o alvo. Agora, qual alvo? Porque você pode viver da forma pela qual você aprendeu. Você pode viver do seu jeito. Mas existe o jeito de viver que as Escrituras nos ensinam. Você pode escolher por viver as promessas de Deus, ou você pode viver do seu jeito. Eu creio que você está aqui nessa noite justamente porque você quer viver as promessas de Deus. Mas para viver essas promessas, você precisa estar fundamentado nos princípios, entender o processo para alcançar as promessas. Então, em cada fase, em cada etapa da sua vida, você vai então buscando em Deus cumprir cada etapa dessa sua jornada com exatidão, alcançando os alvos em cada etapa. E aí então, Paulo explica como fazer, como viver. Até então entendemos a introdução. Mentalidade, eternidade, o prêmio. E em cada etapa da vida, prosseguindo para o alvo. Amém? Agora ele ensina como fazer. Aqui no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eis aí o processo. Para que possamos alcançar com exatidão o alvo e chegarmos a alcançar o prêmio, nós precisamos nos desfazer, nos desvencilhar das coisas do passado e avançar para as que estão adiante. Existe um padrão, um princípio na vida de cada homem e mulher de Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, nós vamos descobrindo uma coisa. Quer ver? Vamos lá. Isaías 55:9. Em Isaías 55:9 nós aprendemos que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Sim ou não? O pastor Abel estava falando comigo antes. Quando ele veio para Brusque, quando é que você imaginou que você estava pastoreando uma igreja linda como essa? Né, pastor? Talvez nos teus melhores sonhos, você nunca imaginou isso, porque veio com outros propósitos, mas Deus já tinha desenhado, Deus já sabia, olha, 2024 vai ter esse povo lindo, que você vai estar pastoreando, Abel. Só que se ele falasse aquilo para você naquela época, você ia descabelar tudo, talvez você ia até lá para Gaspar. Gente, Deus tem
algo exato para fazer na nossa vida e Ele vai revelando por etapas. Uma coisa você tem que ter certeza: os planos de Deus, colocou lá para mim, o Isaías 55:9, isso. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Uma coisa é padrão: o que Deus tem para você é muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Amém? Você recebe isso? Diga, eu recebo. Então, se aquilo que Deus tem para 2025, para 2030, é muito mais alto do que eu posso pensar ou imaginar, é de um jeito completamente além do que eu sou hoje capaz de compreender, então, qual é o nosso papel? É fazer como Jesus ensinou. E aí, coloca para mim lá em Mateus 9:17, aquela passagem que eu acho que todo mundo aqui conhece. O vinho novo, o melhor de Deus, ele pode vir na estrutura antiga, em vasilhas de couro velhas ou odres velhos, dependendo da tradução, não tem como. Odres velhos não comportam vinho novo, porque os dois vão se perder. Agora, o vinho novo de Deus, o novo que Ele tem para as nossas vidas, ele só virá na medida em que nós somos construídos como odres ou vasilhas de couro novas. É uma nova estrutura. Repete assim comigo: a minha vida vai receber com exatidão o novo de Deus na medida em que eu vou sendo transformado na minha estrutura para estar em condições de receber esse novo. Então eu vou contar uma coisa para você. A forma como você pensa hoje, até mesmo as boas memórias, até mesmo as coisas que deram certo, foram boas até aqui, talvez, algumas delas, mas elas não são suficientes para comportar o que Deus está para fazer na sua vida. Então, como é que a gente então se transforma em odre novo, em vasilha de couro nova para receber o vinho novo de Deus? Se esquecendo das coisas que para trás ficaram, se desvencilhando da estrutura antiga para poder ser reconstruído por Deus. É um processo de desconstrução e reconstrução. Nossa vida com Deus, nós somos aperfeiçoados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos constantemente transformados. Então, é um processo constante de deixar a estrutura antiga e avançar para a estrutura nova. Então, homens e mulheres de Deus que focam isso na sua vida, experimentam mais velozmente, mais intensamente esse novo de Deus. E vivem com exatidão o alvo em cada área da sua vida. Então, os maridos, quantos maridos tem aqui? Levanta a mão. Você, até o final do ano, você não vai ser o mesmo marido que você é hoje. Amém? E as esposas dizem? Aleluia! Oh, glória! Não vou fazer com as esposas não, que vou dar uma moral para as mulheres hoje. Deixa assim. Mas é óbvio que as mulheres também serão esposas mais maravilhosas até o final do ano. Esse é o nosso objetivo. Como ser um pai melhor? É buscando na palavra, é buscando na presença do Espírito Santo. Eu e minha esposa, já falei para vocês aqui, nós começamos tudo errado. E eu não vi na minha família um casamento abençoado. Era briga, quebra-pau todo dia. Então eu não tinha referência de casamento abençoado. Mas nós fizemos 25 anos de casados, 34 de história. 34 de história, 25 de casado, 2 filhos, 2 netos. E a gente constantemente fala, cada ano é melhor. Cada ano é melhor do que o outro. Mas por quê? Por conta de entender esse processo. De se esquecer das coisas que para trás ficaram e desejar crescer cada vez mais em cada área da nossa vida. E isso nos leva a investir em tudo, em todas as áreas. E também estar disposto a mudar,
a ser transformado. E tem algumas coisas também que a gente precisa deixar para trás para poder experimentar esse novo de Deus. Nós precisamos compreender cada vez mais as inclinações da velha criatura, da velha criação, as inclinações da carne. Quem tem aqui inclinações da carne, diga eu. Tem 3, 4 pessoas que falaram a verdade. O resto não entendeu, vou falar de novo. Vou deixar você pensar um pouquinho. Quantos aqui tem inclinações da carne? Diga eu. Já melhorou, tem 37,9% falaram eu. Todo mundo aqui tem inclinação da carne, ué. A palavra de Deus diz. Ou está todo mundo aqui com asa nas costas e uma auréola na cabeça e quando daqui a pouco vai subir, igual o anjo. Não, todos nós temos a nossa inclinação na carne. E nós vivemos constantemente a guerra da carne contra o espírito. E nós desejamos viver no espírito. Coloca lá Romanos 8,6. Porque vivendo no espírito nós experimentamos vida e paz. A aspiração da carne, essa é uma tradução nova da NVI. A tradução antiga de uns anos atrás era inclinação. E quanto mais nós entendemos que temos essas inclinações e somos objetivos em fazê-las diminuir para que o fruto do Espírito venha a crescer, quanto mais esse mapa tiver claro para cada um de nós, mais facilmente a gente cresce. Agora, ficar escondendo coisa debaixo do tapete não dá. E eu pergunto para você, quais são hoje as 3 áreas, as 3 coisas que hoje são as principais para acabar na sua vida? Que inclinações, que aspirações da carne? Quais são as áreas que você deseja crescer? Especificamente, objetivamente, nas diversas áreas da sua vida. Isso está claro para você ou não? Porque isso precisa estar claro. Porque tem coisas na nossa vida que travam o entendimento daquilo que Deus tem com exatidão para você. Então, se esquecer dessas coisas, deixar essas coisas para trás. Essas inclinações, aspirações da carne precisam ir ficando para trás. Amém? Você concorda com a palavra? Amém? Então, esse é um aspecto, mas também tem outros aspectos dessa questão de esquecer das coisas do passado, que tem a ver com as fortalezas do passado. Quem aqui tem fortalezas? Diga eu. Está dando a melhorada, pastor. Diga eu tenho fortalezas. Você tem clareza disso? Eu tenho fortalezas para serem derrubadas. Todos nós temos. Então isso precisa estar no nosso radar. Cada dia mais e mais, para a gente poder cada vez mais viver com exatidão. Porque se a gente não tem clareza do jogo que nós estamos jogando, nós ficamos como a maioria fica. Segunda aos Coríntios 10, versículos 4 e 5, fala dessas fortalezas que nos travam. Fortalezas que nos fazem ficar cada vez mais distantes dos pensamentos de Deus. As armas com as quais lutamos não são desse mundo, ou não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Aí o versículo seguinte, destruímos argumentos, olha só, é no nível da mente, no nível do pensamento. Destruímos argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A exatidão que Deus tem para cada um de nós. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Isso precisa ficar claro para mim, para você, cada dia mais e mais. Nós não sermos levados pela rotina, mas sim estarmos atentos a esse processo de estarmos identificando essas fortalezas que precisam ser derrubadas, e algumas delas têm a ver com memórias negativas do passado. Algumas fortalezas que precisam ser quebradas são padrões que nós temos, que trazemos da nossa cultura familiar, trazemos da nossa história, das nossas experiências ou daquilo que vimos, palavras que falaram, decretos de morte, decretos de maldição que recebemos às vezes na família, às vezes na escola. Tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo clareza e está trazendo aqui memórias, imagens na mente de alguns, sentimentos no coração de outros,
E é assim que o Espírito Santo vai fazendo. Ele vai trazendo esse entendimento para que a gente possa o quê? Fugir deles? Não, a gente encarar. E fazer exatamente o que a palavra está dizendo. Nós vamos levar cativo a obediência de Cristo todos esses pensamentos, removendo essas fortalezas, para vivermos com exatidão aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes nós temos como, por exemplo, visão sobre finanças, visão sobre como lidar com os recursos, com o dinheiro. Chegou uma época na minha vida que eu fiquei travado na minha vida financeira, travado no sentido de parar, né? Eu fiquei parado e eu queria romper, eu sentia, falei, eu preciso aprender mais de Deus. E aí eu comecei a orar nesse sentido, porque eu senti que eu estava limitado às minhas experiências. Eu comecei a orar a Deus, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, e eu tenho certeza disso, mas a minha cabeça está limitada. E aí Deus começou a me dar algumas orientações, ler uns livros e tudo mais, e aconteceu que um dia nós fizemos uma viagem de aniversário de casamento, a gente investe muito nisso, e a gente fez uma viagem, a gente foi visitar um palácio em Versalhes, e aquele dia para mim foi um dia marcante. Por quê? Porque quando nós entramos naquele castelo gigantesco, aquele palácio, aquela coisa esplendorosa, e eu entrei numa guerra, porque eu percebi que eu tinha mentalidade de escassez, já vinha percebendo isso, eu precisava crescer, ampliar, e tinha muita coisa que eu achava que era ostentação, algumas coisas até eram mesmo. Mas aí o Espírito Santo lá naquele palácio começou a falar comigo sobre mentalidade de excelência, sobre abrir o entendimento para muitas coisas, e começou a trabalhar no meu coração. E eu percebi que era difícil romper algumas coisas, algumas áreas, por conta da estrutura que eu vinha trazendo, da mentalidade que eu adquiri com a minha história de vida. E eu precisei então estar aberto a me esquecer desse padrão que eu tinha e buscar no Senhor o entendimento, entendendo que Ele é dono do ouro e da prata de verdade. Ele nos ensina a ter um pensamento mais ampliado, sair da mediocridade e entrar num novo nível. E eu vou falar para vocês que aconteceu, continua acontecendo, porque eu continuo buscando mentalidade com relação a como ser marido. Falei para vocês, eu não vivi. Como é que eu aprendi? Entendendo que eu precisava desfazer daquilo tudo que eu aprendi, da cultura que eu tive, das experiências que eu vi, para viver o que a palavra dizia e ser um marido cada vez melhor para minha esposa. Um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, com um pensamento completamente diferente do que o mundo pensa. A minha esposa a mesma coisa, com tanta influência hoje do feminismo. Minha esposa trabalhava, era autônoma, independente, antes da gente casar, e quando a gente casou, a nossa vida mudou, nós viemos morar em Santa Catarina, e foi toda uma desconstrução de pensamentos e tudo mais, para ser reconstruído naquilo que o Senhor tinha através da sua palavra. Então, entender esse processo de desconstrução e desejar isso é fundamental para que nós possamos alcançar com exatidão aquilo que Deus tem. Você concorda? Se concorda, diga amém. Só que você precisa ter coragem, porque nós temos uma tendência de manter o controle, sim ou não? Nós temos uma tendência de querer estar compreendendo o que está acontecendo, o que vai dar. Isso é uma questão de defesa, é uma questão até de sobrevivência. Mas eu quero dizer que em Jesus, na direção de Deus, nós podemos confiar plenamente, porque as promessas de Deus, os planos, os pensamentos, os caminhos de Deus são sempre maiores que os nossos. Então não vai ser com a estrutura que hoje nós temos que nós vamos alcançar essas promessas. Então precisamos estar dispostos a nos desfazermos da forma pela qual nós pensamos e dos caminhos que nós projetamos, para dizer para o Senhor: Senhor, vem, seja feita a tua vontade na minha vida. E às vezes a gente ora também igual a Jesus, né? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E aí a gente vai descobrindo essa vontade. O problema é que às vezes a gente impede a vontade de Deus. A gente bloqueia. Sim ou não? A gente quer dar uma ajudinha. Eu vou aqui então, dentro desse entendimento que nós precisamos nos desfazer das fortalezas do passado, até de traumas, de palavras que foram faladas,
palavras que ecoam na nossa mente, às vezes no inconsciente, que nos travam de romper, entendendo que nós precisamos nos desfazer das estruturas antigas, precisamos nos desfazer da mentalidade que adquirimos, dos padrões de comportamento. Mas eu sou descendente de italiano, isso justifica, não justifica nada. Você tem que ter o padrão do fruto do Espírito, amém? Entendendo isso, entendendo esse processo de desconstrução e construção, para experimentarmos com exatidão os planos de Deus, nós vemos alguns exemplos que eu quero aqui finalizar, trazendo esses exemplos para as nossas vidas. Quem conhece a história de Abraão? Levanta a mão. A maioria conhece Abraão. Abraão, que era Abrão. Ele morava, estava tudo muito bom, tudo muito bem. E Deus chama ele para um plano, para um projeto, que ele não tinha noção da amplitude daquele projeto. E Deus foi revelando passo a passo. E Abraão, para deixar sua terra, sua parentela, a casa do seu pai, sair da estrutura toda, olha só o processo de novo, esquece das coisas que para trás ficaram. E avança para as que estão adiante. Sai de todo esse contexto, Abraão. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar, quer dizer, indefinido. Repete uma coisa assim comigo. Os planos de Deus, na maioria das vezes, percorre o improvável, o imprevisto e o impossível. Grava isso para o resto da sua vida. Toma isso como padrão e confie no agir de Deus. Porque você estando aberto a esse desconhecido, você vai experimentar milagres poderosos, você vai ter experiências pessoais sobrenaturais cada vez mais, não apenas pontuais, mas constantes. Em nome de Jesus. Abraão saiu, ele imprimiu uma confiança brutal, gente, porque até então ninguém conhecia esse Deus. E ele se tornou, hoje nós sabemos, o pai da fé, o pai das 3 maiores religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo. Abraão não tinha a mínima noção disso. Abraão não tinha a mínima noção que ele seria o pai da fé. Ele imprime essa confiança brutal, se desvencilha de toda a influência, de toda a estrutura familiar e vai em direção ao desconhecido. Ele cometeu erros na jornada, ele não tinha noção e foi tendo revelação de Deus passo a passo, de etapa em etapa. Aí eu lembro também de José. Quem conhece a história de José? Olha o mesmo padrão, gente. Estou aqui trazendo padrões da palavra de Deus para trazer para a sua vida. José recebe uma visão de Deus. E ele vai lá, conta para os seus irmãos, para a sua família. Isso gera inveja. Acho que todo mundo aqui conhece a história. Aquilo, humanamente falando, deu o maior problemão. Foi maltratado, foi quase assassinado pelos irmãos. A vida dele toma uma reviravolta. Ele é vendido como escravo, vai para o Egito. E lá acontecem outros milagres. Agora é interessante, quando a gente vê a vida de José, você vê ali um homem que estava sempre ligado naquilo que estava para acontecer. Os sonhos, os planos de Deus estavam ali guardados. Quando apareceu a oportunidade, ele estava preparado. Apareceram 2 oportunidades cruciais. Sabe aqueles momentos que a nossa vida muda de uma hora para outra? Situações inesperadas, situações imprevistas e situações sobrenaturais. Quando um teve o sonho, ele estava ali pronto para revelar. Quando ele é chamado para revelar o sonho do chafão, ele estava pronto. Ele foi lá, se aprontou, fez a barba, se arrumou e aproveitou a oportunidade. Nós precisamos estar com a nossa fé atenta, ligada. Para quê? Para que quando aparecer a oportunidade imprevista, às vezes até improvável, você esteja pronto para poder alcançar o alvo do exato momento que você está vivendo. Amém? Aconteceu com José. E José, ele não tinha a mínima noção. Olha só, o sonho, pastor, ele governava sobre a sua família. Ele governava sobre os seus irmãos. Não foi esse o sonho, pastor? Estou certo ou estou errado? Como é que ele ia imaginar? Ele não tinha a ideia de que aquilo não era só sobre eles, tinha a ver com
toda a terra. Então, os pensamentos, os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos. Sempre, isso é padrão, a palavra de Deus está falando. Então, acredite, os planos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores que os seus. Aí você pode estar dizendo assim, mas já passou tanto tempo. Para Abraão passou tanto tempo também. O chamado foi com 75 anos, a promessa aconteceu com 99. José recebeu jovem, foi anos depois, pouquinho mais de uma década depois que veio se concretizar com exatidão aquilo que Deus tinha. Então a gente precisa entender o processo, está fundamentado no princípio para poder alcançar a promessa, se esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Mesma coisa aconteceu com Moisés, teve que ficar 40 anos desintoxicando da estrutura do Egito para depois voltar e ser o libertador do povo de Israel. Libertador. Acho que ele nem nos melhores sonhos pensava nisso. Na verdade ele nem queria, né? Falei, não tem capacidade para isso aí não, Senhor. Como os planos de Deus são sempre maiores, a gente normalmente acha isso. Para mim, não, acho que não dá não. Isso aí tudo para eu fazer, dá não. Mas Deus vem com capacitação. Deus abre caminhos onde não tem. Deus abre os céus sobre as nossas vidas. Deus mostra, Deus ensina a cada momento. Amém? E a gente precisa estar aberto a esse processo. Se você não estiver aberto a esse processo, você não vive. Agora, se você estiver trazendo isso para a tua realidade, fazendo aquilo que vimos agora em 2 Coríntios, trazendo esse processo de renovação do entendimento, levando cativo o seu pensamento à obediência de Cristo, trazendo essa palavra, fazendo agora uma análise do seu dia a dia, do seu agir, da sua rotina, procurando agora tomar decisões de mudar comportamento, abrindo-se a revelação do Espírito Santo para entender que comportamentos, que padrões, que sentimentos de medo que te travam, para que você possa então remover essas fortalezas e avançar para as coisas que estão adiante. Aí sim, você fazendo isso, você vai viver com exatidão aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí a gente tem um monte de exemplo. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta. Quando os espias de Josué foram lá olhar, ela tinha temor a Deus. Ela sabia que o Deus daquele povo, ele ia cumprir as promessas sobre aquele povo. Ela vai lá e protege os espias de Josué. Essa mulher, de uma prostituta, ela passou a ser uma mulher protegida. Ela, não sei se você sabe, ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus, a ascendência de Jesus. Ela passou a ser a tataravó de Davi. E o nome dessa mulher, uma mulher que naquela época era desprezível aos olhos da sociedade, ela se tornou uma mulher super importante. Está lá escrito na palavra de Deus. E ela é citada em Hebreus, ela é citada em Tiago. A história é contada em Josué. A vida dela está registrada. Aquilo lá foi um ato de confiança, um ato de fé e um ato de temor a Deus. E a palavra de Deus nos mostra isso. Agora, quando é que essa mulher tem a ideia que isso ia acontecer? Ela foi determinante em todo o projeto de Deus no povo de Israel. Olha só que coisa mais linda. Então, nos abrirmos a esse processo é fundamental para que possamos viver com exatidão os projetos de Deus. E a Esther? Rainha Esther, uma simples hebreia, passou a viver no palácio como rainha. Acho que está aí, poxa, já vivi o auge, né? Oh Deus, glória a Deus, agora sou rainha. Poxa, estou vivendo com exatidão os planos de Deus. Sabe nada, inocente. Tem algo para você fazer, querida. Então ela teve que se arriscar a própria vida para poder salvar o seu povo, se colocando para interceder perante o rei, entrando na hora que não foi chamada para entrar, e por lei ela era passível de morte, qualquer pessoa que fosse e o rei não autorizasse, mas ela fez isso para proteger o seu povo, e assim ela fez, e o nome dela está aí, sendo citado por nós por milênios depois, porque você está sentado nessa cadeira porque essa mulher um dia agiu. Parece ser pequenas coisas, a gente não tem noção. Quando o pastor Abel estava lá, onde é que é? Mato Grosso?
Antes de vir para cá? Brasília. Estava lá em Brasília. Quando é que ele ia imaginar? Quem é que se converteu aqui? Olha aí, que coisa mais linda. Quando é que o Abel ia imaginar que a vida dele ia ser usada para levar, de alguma forma, a salvação de Jesus, a palavra do Senhor, para levar você e as suas gerações ao prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus? Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Levanta a mão. Olha aí, gente, que coisa mais linda. E quem aqui vai ganhar alguém para Jesus? Levanta a mão. Ô, glória, aí sim. Está vendo? Deus quer usar a sua vida. Então, se desvencilhe do receio, do medo, ou de ficar se vendo, para mim não dá, eu não sou assim, não sou igual a fulano. Para de se comparar às outras pessoas. Receba aquilo que Deus tem para você, e eu quero dizer, o que Deus tem para você é muito maior, é muito mais alto daquilo que você está pensando. Então creia nessa palavra, receba essa palavra. Gente, os 12 discípulos, Pedro, Tiago, João, hoje fica um pouco mais fácil de ver, porque tem um The Chosen, né? Então a gente vê com mais facilidade. Se a gente lê os evangelhos, que tranqueira. Eu fico pensando, né? Como é que Jesus, olhando para Pedro daquele jeito, chamou Pedro de diabo? Filho das trevas, coisa ruim. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, rapaz. Daqui a pouco, não foi nem carne nem sangue que te revelou, meu filho, né? Tem etapas, tem um processo. Aqueles 12 homens, gente, Jesus chamou eles para algo que nem eles tinham entendimento. E olha que Jesus explicava, eles não entendiam direito. Nem nos melhores sonhos deles, eles imaginavam que nós estaríamos aqui sentados, gente, por causa deles. Milhares de anos depois, gente, que coisa maravilhosa. Eu fui jogador de futebol, eu jogava na época no Botafogo, na categoria de base, no júnior, final da categoria de base, no profissional, e uns amigos meus falavam de Jesus para mim. Eu cheguei lá no Botafogo no juvenil, e o Silvério e o Vanderlei falavam de Jesus para mim, e eu era de uma outra religião, a seita japonesa, e eu debatia direto com eles, não aceitava e tudo mais. Anos depois eu me converti. Anos depois, me tornei pastor. Eu procurava aqueles caras de um jeito que eu não acho esses caras, velho. E aí um dia eu achei. Eu falei, Silvério, filho, toda aquela semeadura lá que eu debatia com ele, eu me lembro uma vez que eu fiz uma pergunta para ele, ele falou assim, Sérgio, eu vou perguntar para o meu pastor, outro dia eu te dei a resposta. E ele foi depois, veio me dar a resposta. Ele não soube me responder na hora. E eu liguei para ele e falei, Silvério, eu moro em Santa Catarina, sou pastor de uma igreja aqui, com centenas de pessoas. São teus discípulos, cara. São teus discípulos. Anos e anos e anos ele não sabia. E ele falou para mim, Sérgio, aí tempos depois eu fui no Rio, me encontrei com ele, Rio de Janeiro, e falei isso para ele, cara, tu não tem noção. Quer saber de uma, Silvério? Eu falei de Jesus pro Lê, que foi um cara que jogou comigo no Beck, no Blumenau, e depois no Atlético. Hoje ele é pastor em Marília, pastor de 3 igrejas em Marília. Tu tem discípulos em Santa Catarina, tu tem discípulos em São Paulo, interior de São Paulo, Marília. Hoje ele é líder de célula lá na igreja, lá no Rio de Janeiro. A gente não tem noção de que uma palavra, quando eu me converti, as primeiras pessoas que eu lembrei foram deles 2, porque eles davam um testemunho. No meio do futebol, não sei se você sabe como é que é, tem de tudo. Quando roubaram no vestiário, roda, diretoria, bronca, ficava aquela desconfiança. Quando se passava, eu me lembro, eu passava a olhar assim, quem será que roubou? Eu não fui, porque eu sei que não sou eu, foi eu. Será que é o fulano? Pode ser, pode não ser, pode... Esses 2 não. Eu me lembro. Não, esses 2 não. Que eu conheci. Primeiro contato que eu tive num grupo foi com eles. Fomos jogar um campeonato brasileiro. Sérgio, me convidava toda hora. Vamos lá de fazer uma reunião ali. Aí fui lá, quando eu entrei naquela reunião, meio assim ressabiado, vou lá, ele fica enchendo tanto meu saco, eu vou, para dizer que eu fui e tal. Cheguei naquela reunião, um estava com violão,
Aí tocou aquela música de Deus. Aquela música de Deus, eu achei legal e tal. Pá. Quando eu vi aqueles caras abrindo a Bíblia, eu falei, eles conhecem a Bíblia, eles sabem da Bíblia, cara. Eu fiquei encucado, né? E o que eles falaram, poxa, entrou no meu coração. Depois ele veio me perguntar, ei, gostou? Achei legal. Aquilo mexeu comigo, mas não deu o braço a torcer. E ele nunca mais ficou sabendo. Então a gente não tem noção do que você faz lá na escola. A gente não tem noção do que você faz no trabalho, o teu testemunho, a forma como você age. Você não tem noção da amplitude daquilo que Deus faz. E aí eu falei para ele, Silvério, tu dava testemunho, cara. Ele falou, Sérgio, hoje eu estou entendendo porque que eu passei por lá e que vira e mexe, eu encontro com um e eles falam as mesmas coisas. Eu falei, tá vendo, cara? Ele não é um pastor, ele não é um apóstolo, ele é um irmão, líder de célula. E quando chegar no céu, vai ser aquela festa, ele vai tomar um susto. Vocês estão entendendo? Então nós não temos noção da amplitude dos sonhos de Deus para a nossa vida. Rabi não tinha, Esther não tinha, nem Pedro, Tiago, João tinham, que andavam mais próximo de Jesus do que os outros 9. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que Deus tem algo com exatidão a realizar na sua vida, que é muito mais alto do que os teus pensamentos e os teus caminhos. Então, busque o prêmio, mentalidade no prêmio. Prossiga para o alvo, daquilo que Deus quer fazer com exatidão. Como? Se esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas novas que estão diante de você. Amém? Que em nome de Jesus você faça como todos aqui fizeram. Sabe o que é? Sabe o que é igual na vida de Davi, de José, de Abraão, de Esther, de Raabe? Sabe o que é? Igual? Todos, mediante uma nova proposta de Deus, todos deram uma resposta de confiança, de fé. Senhor, eu entrego todo o meu coração, confio em Ti. Faz em mim um vaso novo. Muda tudo. Eu quero te estimular a fazer sempre uma oração. Eu quero terminar com esse atalho do céu aqui para você. Você quer fazer uma oração de coragem? A oração é da seguinte direção: Senhor, se for necessário, me quebra tudo. Você tem coragem de fazer essa oração? Ah, mas vai doer, Sérgio. E se doer, está tudo certo. Olha para o resultado, filho. Se eu fosse ficar olhando para o esforço que eu faço na hora de fazer exercício, eu não vou alcançar o resultado. Agora, sempre em tudo na vida, foque no resultado. Prêmio do chamado celestial. Vou prosseguir para o alvo. Vou me desvencilhar das pessoas, da estrutura, das amizades erradas, dos pensamentos que me travam. Deus falou para Abraão, pega essa, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Só que ele levou Ló com ele, deu um monte de problema. Levou o sobrinho que não era para levar. Deu um monte de problema depois. Quer ver o problema que ficou mais ainda? De Ló. Dá-se um baita de um problema, porque Ló, depois que a esposa morreu, aquela história que você já sabe, que ela olhou para trás, virou estátua de sal, ficou viúvo. Aí ele foi morar com as filhas nos montes. Nisso Abraão já seguiu a rota dele. O Ló ficou embebedado pelas filhas, houve incesto, dali nascem os moabitas e os amonitas, povos que depois atribularam Israel direto. A gente comete erros na caminhada. Abraão levou Ló que não devia levar. Pode ver que ali em Gênesis 19, 20, 21, a vida de Abraão então começa a decolar logo depois disso. E mesmo ainda se equivocando depois, falando que Sara era a irmã dele, que até era meia irmã, mas ele contou uma meia verdade. A gente comete erros no caminho, tem equívocos sim ou não? Mas Jesus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E eu digo para você que a oportunidade de recomeçar é agora, amém?